6 milhões de pessoas morreram em todo o planeta em decorrência da Covid-19, que completou 2 anos desde que foi decretada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, foram 654 mil mortes provocadas pela doença, sendo que em Patos de Minas, 581 pessoas faleceram desde que a pandemia começou. Aqui no Brasil, a gente tomou as devidas precauções, né? Então aqui teve lockdown, fecharam tudo, pararam a escola, pararam tudo. E a gente tinha um problema muito sério aqui, que é de logística, né? Então a gente não conseguia testar todo mundo, a gente não conseguia fazer vigilância, a gente não conseguia saber o número real de casos, né? Então deu uma impressão de que a primeira onda, o vírus não era tão severo, né? As medidas sanitárias e o distanciamento social foram decisões cruciais tomadas pela OMS. A adoção das máscaras de proteção e a constante higienização das mãos se tornou um hábito global no combate ao coronavírus. Em Patos de Minas, a criação do hospital de campanha foi uma das alternativas para desafogar o sistema hospitalar e acolher os enfermos. Ao fim de 2020, quando a doença parecia abrandar, as medidas foram sendo deixadas de lado e o surgimento da variante Gama deu início à segunda onda da Covid-19 no país. O pico de morte e pico de infecção até então era devido à Gama, né? E aí veio junto a vacinação, né? Junto com a vacinação, logo depois, né, enquanto a gente ainda estava no meio da onda de Gama, veio a Delta, né? O que na Europa foi uma terceira onda, aqui para a gente foi uma continuação da Gama. A segunda onda no Brasil veio acompanhada da vacinação, que trouxe esperança em meio ao caos. E quando o número de vacinados com as 2 doses estava prestes a se concluir, surge a variante Ômicron, altamente infecciosa, porém com consequências menos agravantes. Então daqui para frente, com uma população vacinada, a gente tende a ter picos, né? Surtos. E igual a gente teve agora da Ômicron. Então é importante ter uma vigilância e monitorar quando esses surtos podem começar a acontecer e fazer uma devida prevenção para evitar impactos maiores em uma comunidade, né? Então pode ser que surtos sejam comunitários ou se espalhem mais, né, por algumas cidades ou por alguns países, mas provavelmente acredito muito que daqui para frente a gente vai ter surtos, né? Em meio a este cenário de incertezas, a ciência ainda precisa lidar com a desinformação e com a difusão maliciosa de notícias falsas que vão contra a vacinação e a adesão de medidas sanitárias contra a doença respiratória. Outro problema muito grande é essa campanha de desinformação que teve aqui no Brasil e que ainda tem, né? A gente teve espalhamento de notícias, inclusive com governantes espalhando notícias falsas, né? E isso é um problema muito grande, porque isso desorienta a população. E uma população desorientada, ela não resolve o problema como um todo. Porque para passar por uma pandemia, a gente precisa de todo mundo trabalhando junto. E esse é o grande problema. Dos mais de 30 mil infectados com a doença em Patos de Minas, 97% conseguiram se curar. Mesmo com a recente liberação do uso de máscaras no município, ainda é preciso ficar de olho em sintomas gripais e continuar mantendo os cuidados. Com o declínio do número de casos, a pandemia da Covid-19 no Brasil está prestes a ser considerada como uma endemia, o que não significa que a doença irá desaparecer, e sim se tornar algo que se manifesta de maneira previsível e mais controlada.